I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plain shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass. E enquanto nós estávamos pescando ali distante, eu havia pegado uma enorme perca. Oh, it was a real day of relaxation. Oh, foi verdadeiro dia de relaxamento. He was so big I couldn't get him out of the water. And he just straightened out the hook and went on, or pulled himself free. E ela era tão grande que eu não podia tirá-la da água. E ela somente endireitou completamente o anzol e foi adiante, ou puxando, se soltou. We had many bass, about 150 pounds of big bass. E nós tivemos muitas percas, cerca de 150 libras de enormes percas. And some of them weighing several pounds, from 4 to 7, 8 pounds. E algumas delas pesando várias libras, e de 4 a 7, 8 libras. And I caught this big one and he got loose. Eu peguei esta enorme perca e ela escapou. And I threw back and I caught another one, around 6, 7 pounds. E eu joguei de volta e eu peguei uma outra, por volta de 6, 7 libras. And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads. E eu tinha uma vara comprida que você teria que apoiar por cima das folhas do lírio. And Brother Evans was all wet from wading in the water because it's just marshes. E o irmão Evans nós estávamos todos molhados de andar na água, porque são somente charcos. And he'd pulled off his shoes and rolled up his trouser legs and was sitting on a little dry place, kind of drying his clothes. E ele tinha tirado os seus sapatos e enrolado a barra de suas calças, e estava sentado sobre um lugarzinho seco, por assim dizer, secando as suas roupas. And he seen this big fish wallowing around in the bushes, and I was wading towards him. E ele havia visto este grande peixe se arrastando junto aos arbustos, e eu estava caminhando na água diretamente para ele. He said, "Just a minute, Brother Branham, I'll get him for you." And he run out there. Ele disse, só um minuto, irmão Branham, eu o pegarei para você. E ele saiu correndo ali. And I'd pulled it up, just the fish was about killed laying in the pads, and he run out to pick him up. Eu o havia puxado para cima. Suponho que o peixe estava quase morto, deitado nas folhas. E ele saiu correndo para pegá-lo. And when he did, he let out a yelp, and here he come back, a rattler bit him. E quando ele o fez, ele deu um grito, e aqui vinha ele de volta. Uma cascavel lhe picou. And we looked at it, and there was the fang holes in his foot where the rattler had
hit him, and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes. E nós examinamos isto, e havia os furos da presa no seu pé, aonde a cascavel o havia picado. E isto estava lhe doendo tanto, até que as lágrimas estavam em seus olhos. Said felt like that his bones was just paralyzing. Disse que sentia como que os seus ossos estavam somente paralisando. And there we was many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack. E ali nós estávamos distante, muitas milhas no Pantanal. Ele é um homem grande para ter que se carregar. And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you're just about dead. E quando uma cobra lhe pica, você fica tão enfermo em poucos minutos até que você está quase morto. And Leo was standing present. E Léo estava de pé presente. And something came on my mind. Thou art still God? E algo sobreveio em minha mente. Tu és ainda Deus? And when he's holding his foot and gripping it, and those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him. E quando ele estava segurando o seu pé e o apertando, e aqueles dois grandes buracos das presas ali para dentro, onde a cascavel lhe havia agarrado, I laid hands on that place and said, Lord, it is written in thy word. eu pus as mãos naquele lugar e disse, Senhor, está escrito em tua palavra, They shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them. eles pisarão nas cabeças de serpentes e escorpiões, e de modo nenhum lhes fará dano. And at that very instant, every pain left his foot, put on his shoes and fished all day. E naquele mesmo instante, toda a dor deixou o seu pé, pôs os seus sapatos e pescou o dia inteiro. Went in that night and told him about him. They said, you better go to a doctor. Chegamos naquela noite e contamos a eles a respeito disto. Eles disseram, seria melhor você ir a um doutor. He said, if God has protected me this far, he'll take care of me the rest of the way. Ele disse, se Deus me tem protegido até aqui, Ele cuidará de mim o restante do caminho. We fished 3 days, no ill effect at all. Nós pescamos 3 dias, nenhum efeito malévolo de modo algum. God still is God. He keeps every promise. Deus ainda é Deus, Ele mantém cada promessa. And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snake bite. E de todo o meu ministério, essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente. Because it's the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit. Porque essa foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de orar por alguém picado de serpente. Just let you know that He keeps all His promises and His words are good and true. Amen. Somente para deixar vocês saberem que Ele mantém todas as suas promessas. E as suas palavras são boas e verdadeiras. Amém. Remember the services tonight and this coming Wednesday. Lembrem-se dos cultos hoje à noite e desta próxima quarta-feira. And pray for somebody now that really needs to be prayed for. That's me. E orem por alguém agora, por quem realmente necessita receber oração, o qual sou eu. And remember Tan Brother Robert's meeting when it comes to town and greet him from the tabernacle. E lembrem-se, compareçam à reunião do irmão Roberts, quando chegar à cidade, e saúde-o pelo tabernáculo. Before we read the scriptures, I'd like for us to stand to our feet just a minute. Antes de nós lermos as Escrituras, eu gostaria que nós permanecêssemos em pé só um minuto. And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church. My faith looks up to thee. E sem a música,
Vamos somente cantar um coro ou dois deste glorioso e velho hino da igreja. Minha fé olha para ti. All right. Everybody join right in with me now. Let's sing it. Está bem, todos se juntem comigo agora e vamos cantar isto. And don't think of how you're singing. Just sing it to the glory of God. E não pense em como você está cantando. Somente cante isto para a glória de Deus. Will you give us the lead on it, Brother Neville? Você nos dará a liderança nisto, irmão Neville? My faith looks up to thee. Minha fé olha para ti. Thou Lamb of Calvary. Tu, Cordeiro do Calvário. Savior divine. Divino Salvador. Now hear me. Agora, ouve-me enquanto eu oro. Take all my guilt Tira todo o meu pecado. away. Oh, let me Ó, deixa-me, a partir deste dia, be ser totalmente teu. while life's dark maze Enquanto eu trilho o labirinto escuro da vida angry around me e aumentam as aflições ao meu redor, be thou my God. sê tu o meu guia. Bid darkness turn Faz as trevas se tornarem em dia. wipe sorrows, tears Remove a away. tristeza e os temores. Nor let me Nem me deixa jamais ever desarraigar stray from thee. do teu lado. With our heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible, Com as nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de ler os escritos sagrados da Bíblia, St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add his rich blessings as we read it. São Mateus, o 7º capítulo, 13º e 14º versos. E possa o Senhor adicionar as suas ricas bênçãos enquanto a lemos. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a perdições, e muitos são os que entram por ela. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Let us pray. Oremos. O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, Ó Deus, que trouxe novamente o Senhor Jesus da morte e da sepultura, and has presented him to us this morning as a living sacrifice, we humbly dedicate our lives to thee anew, on the thoughts that you would be so mindful of us. e o tem apresentado a nós esta manhã como um sacrifício vivo. Nós humildemente dedicamos as nossas vidas para ti, mais uma vez, sobre os pensamentos de que tu serias tão cuidadoso de nós. While we were yet sinners, dead in sin and trespasses,
enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos em pecado e transgressões, You sent your only begotten Son, made in the form of sinful flesh to become a propitiation for our sins. tu enviaste o teu Filho unigênito na forma de carne pecaminosa para se tornar uma propiciação por nossos pecados, That the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with Thee. para que o inocente, sofrendo pelo culpado, pudesse nos reconciliar novamente juntos em companheirismo contigo. Oh God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts, E, ó Deus, se há pecado em nosso meio esta manhã, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem de Deus a cada um dos nossos corações, we pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses. nós oramos que, humildemente, Senhor, tu perdoes as nossas transgressões. Cleanse us by the blood of the Lord Jesus, Limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus, whom we know in ourselves we are nothing. And we confess that we are nothing. o que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada, e nós confessamos que nós não somos nada. But thou art holy, thou art true, thou art righteousness, thou art the very fountain of mercy. Tu és santo, tu és verdadeiro, tu és justo, tu és a própria fonte de misericórdia. And we humbly crawl there today as penitent souls. E nós humildemente rastejamos para lá hoje como almas penitentes. As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where you have worked such great works. Visto como um testemunho tem acabado de sair da Jamaica e de Porto Rico, e onde tu tens operado tão grandes obras. Oh God, it's the sign of the coming of the just one. Ó Deus, isto é o sinal da vinda do justo. How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent. Assim como tu libertaste o irmão Evans das presas venenosas daquela serpente, Because he was a believer, and your words are always true. porque ele era um crente e tuas palavras são sempre verdadeiras. Now, Lord, deliver us from the fangs of death this morning, where the enemy has bitten and poisoned us. Agora, Senhor, liberta-nos das presas da morte esta manhã, onde o inimigo tem picado e nos envenenado. Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness. Deixa o teu bálsamo curador esta manhã, Senhor, impregnar os nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça. Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. Cura as enfermidades dos corpos físicos que estão prostrados pelos poderes do inimigo. All that's in divine presence, may they be healed. Todos que estão em presença divina, que eles sejam curados. Speak to us now through thy written word, Lord, knowing not what to say, but thou wilt provide it. Fala conosco agora através da tua palavra escrita, Senhor, não sabendo o que dizer, porém tu o proverás. And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. E que tu nos admoeste, Senhor, e nos faça prontos para a tua vinda.
For we ask this in Jesus' name, and for His sake, Amen. Pois nós pedimos isto no nome de Jesus e por sua causa. Amém. I'm always a little late because I'm waiting on Sunday schools. I guess is out. Eu estou sempre um pouco atrasado porque eu tenho demorado agora. E a escola dominical, eu suponho, terminou. But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time. Porém, há algo acerca disto. Quando eu chego em casa, eu somente sinto como se eu tivesse muito tempo. You know we're in too much of a rush anyhow. Vocês sabem, nós somos apressados demais, de alguma maneira. So we just go to believe God. Dessa forma, nós somente vamos crer em Deus. Our Lord was giving this stern warning to the people of His generation. The people that were very religious. Nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração, às pessoas que eram muito religiosas. And He said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it. E ele disse, estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos haverão que a encontrarão. Now, it wasn't because they wasn't religious. They were very religious. Agora, isso não foi porque eles não eram religiosos. Eles eram muito religiosos. And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations. E porque eles tinham confiado na igreja e em certos credos e denominações, And had believed to an extent in God, they thought everything was all right. e tinham crido até um ponto em Deus. Eles pensaram que estava tudo bem. But He was telling them that there would be few that would enter in. Porém, ele lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam. And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation. E eu estou me perguntando esta manhã se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And He was referring back to different ones and different endings of different dispensations. Está vendo? Isto foi no término da dispensação judaica. E ele estava se referindo de novo às gerações diferentes e diferentes fins de diferentes dispensações. And was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. E estava lhes dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores estava sendo feita perante eles. And they failed to recognize it. E eles falharam em o reconhecer. And let's see some of the things that He was speaking about. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. They, for instance, could not believe that God was in that man. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. That was the biggest obstacle that they had to climb over. Was how Him being man, yet made Himself God. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. They could not see how God could dwell in human flesh. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. And in all ages, and at all times, God has always dwelt in man. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. Man is God's agent. O homem é o agente de Deus.
In every generation, God speaks to His people through human lips. E em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. He always chooses someone or something that He can use. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. And He referred to them as being such a stumble about Abraham. E ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. He told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet. Ele disse-lhes, se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão, o profeta. And no doubt that Jesus was referring to them, that He had proved to them that He was Messiah. Because the sign of Messiah was following Him. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. And it had been that way through every generation. That the sign of the Messiah. E isto havia sido dessa maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias. But yet Him making Himself God, the Messiah Himself, that stumbled them. They could not understand it. Todavia, ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem. Eles não podiam entender isso. Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh. Quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne. Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham. And yet he was God. Porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão. E todavia, ele era Deus. Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah. Abraão o reconheceu, Deus, ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso. A man wearing clothes with dust on his body and sat under a tree for shade and eat meat and drink milk. Homem vestindo roupas, com pó no seu corpo, e se assentou sob uma árvore por causa da sombra, e comeu carne e bebeu leite. Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus, e consideravam Abraão pai deles. And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. Ele estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. And Abraham believed it, and they couldn't believe it. E Abraão creu nisso,
E eles não podiam crer nisso. You see, when Abraham was sitting under his tent, because he had made a choice, Você está vendo quando Abraão estava sentado sob a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. and that choice is brought before every person that's born in this world. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. The tree of good and evil is set before every person. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. And when Lot, his nephew, and their herdsmen begin to argue about the ground, E quando Ló, seu sobrinho, e os seus pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us. You just choose your way of going. Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. That place comes into every believer's life. Essa situação surge na vida de cada crente. And it's before you this morning, and it's before me. E isto está perante você esta manhã. E está perante mim. Lot didn't think that he was going to backslide, Ló não pensou que ele iria se apostatar, but he went to looking towards Sodom where things were easy. porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, aonde as coisas eram fáceis. And there's many times that we look towards the easy way. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city. The easy way. Eu me unirei a esta certa e certa igreja. E, você está vendo, ninguém dirá nada contra isto, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil. Many times we do that when we're wrong. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Remember, if you follow Christ, you will be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. And if you come to Christ, you will not come by any church or any denomination or any creed. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. You'll come by the blood. That's the only avenue in. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. And you cannot bring no one with you. You'll come alone and stand on your own confession. Your own faith. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. You'll not ride in on the pastor or on your mother's faith. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. You'll come as an individual when you come to God. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. And many times we make those foolish choices. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. What if Lot, when he seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity? E se Ló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu onde havia muito dinheiro e muita popularidade, Because he'd be a stranger and a smart man, educated, lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion. porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e, todavia, manter a sua religião. He thought, I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money. Eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma
e eu ganharei algum dinheiro extra. And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher. E eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. See, you have a choice to make. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. And the laity has a choice to make. E o leigo tem uma escolha a fazer. I'll go down to this certain church. Everybody in town thinks this is the most, well, the mayor of the city belongs to this church. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Now, he could belong to a church that was really good. But still you have to judge that church and its people by the Scriptures. Ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas Escrituras. Sometimes they go because it's a popular way. The people dress better that go to certain places. Às vezes eles vão porque este é o caminho popular. As pessoas se vestem melhor que vão a certos lugares. There's where we make a fatal mistake. E aí é onde nós cometemos um engano fatal. Now, notice this. Agora, notem isto. And Abraham, the only thing he could do is take second choice. Então, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. And sometimes second choice is better than first. If it's took like that. E algumas vezes, a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isto é tomado daquela maneira. Notice, wasn't long when Lot seen the big city. He didn't see his wife turning to a pillar of salt. He didn't see the fire burning up the city. Notem, não demorou muito. Quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando em uma estátua de sal, ele não viu o fogo consumindo a cidade. But Abraham tucked away with the Lord's despised few. He stayed in the deserts. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land. E todavia, e se Sara tivesse dito, agora lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região. There was no woman as fair as Sarah. Não havia mulher tão formosa quanto Sara. Everyone seen her fell in love with her. Todos que a viam se enamoravam dela. How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice. Agora, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha. But she chose to stay with Abraham. Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ. Oh, mulheres, não deixem o diabo lhes cegar, sendo populares e unindo-se a isto e aquilo. Permaneçam com Cristo. For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead, worse than Sodom and Gomorrah for this country. Pois a hora está próxima. Grandes destruições estão à frente, piores do que Sodoma e Gomorra para este país. Sodom and Gomorrah will be a credit to it. Sodoma e Gomorra serão boa reputação para ele. While Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land. Enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus, e tinha a parte mais pobre da terra. He wasn't prosperous at all, but yet he knew one thing: he served God and he believed God. Ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. So one day there came 3 men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for him.
De modo que um dia ali vieram 3 homens, e eles estavam bem empoeirados e cansados, e Abraão compadeceu-se deles. He said, "Come by and sit down under the oak just for a little while." Ele disse, venham e sentem-se debaixo do carvalho só por um pouco. And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary men. By their talk, they were different. E enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo seu falar, eles eram diferentes. And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them. E Abraão foi e matou um vitelo, e o tinha temperado, e fez Sara fazer pão, e preparou-se para alimentá-los. Now remember, 2 of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God Himself. Agora lembrem-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. And the one that was God had his back turned to the tent. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. And Sarah stayed in the tent. E Sara ficou na tenda. I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer, e toda vez que alguém visita. His first coming. This message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne